Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região, sempre com um bate-papo descontraído, né? Para você participar e interagir com a gente aqui. Aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. Obrigado aí a Qualicar Proteção Veicular, né? Patrocinador e parceira aqui do Pode Ser. Abraço também para o Petrônio, do melhor do pão de queijo, né? Sempre oferecendo o melhor pão de queijo para nós e para você também. E também o C Pinturas. Está precisando de um pintor profissional? O Anderson é o melhor pintor da região. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco dos nossos patrocinadores, que agora é hora de Pode Ser, recebendo hoje ele. Tem certeza que já ouviu a voz dele? Max Júnior! Boa noite, gente. Boa noite, Kleber. Satisfação, Prazer, Max. satisfação minha. Um convite inesperado, tá? E fiquei muito feliz com a lembrança, né? Eu sou fã do Pode Ser. O dia eu fiz uma maratona de Pode Ser, né? Que a gente vê um, aí você começa a querer acompanhando, querendo ver os outros, né? Ver os primeiros. Mas vocês estão de parabéns. Muito bacana o programa, né? Um programa que mostra aí nossa cidade, privilegia aqui, né? As pessoas da nossa cidade. Isso é muito bacana. E não podia faltar o Max Júnior, né? Max Júnior hoje é locutor lá da Rádio Sucesso, né? Tenho o privilégio de trabalhar e aprender muito com ele lá, nessa nova fase agora, né, da minha carreira, lá na Rádio Sucesso lá. Agradecer ao Max aí, que tem sido um grande parceiro, viu, Max? Muito obrigado mesmo de coração pelo apoio que você tem dado lá e tem aprendido muito, viu? Você sabe que isso aí é dos dois lados, né? É uma moeda que tem duas faces, mas duas faces boas, não é cara ou coroa, é moeda de duas caras, no bom sentido. Né? É um prazer ter o Kleber lá com a gente na Rádio Sucesso. Né, quando a gente cogitou o nome, né, por Kleber Correa, a gente já pensa, não, que legal, né, o Kleber, o Kleber da TV, o Kleber repórter, jornalista, e a gente já ficava ansioso, pô, tem um cara com esse know-how, com a experiência que tem, um cara da Globo, né, trabalhando com a gente vai ter uma oportunidade muito grande de estar tendo, né, tá sendo uma troca de experiência muito legal, aprender, né, com você o pouco que a gente sabia, associado com a sua experiência, poxa vida, crescemos 10 anos em um. Eu que agradeço aí, muito bom, aprendendo muito também lá. Mas hoje é dia de falar de Max Júnior, né? Contar um pouquinho da história desse grande comunicador de Divinópolis e região. Tenho certeza que deve ter muita história. Nossa! Quantos anos já de rádio? De rádio, no mês passado eu completei 32. 32? 32 anos de rádio, mês passado, mês de junho. Que isso, né? Eu comecei com 16 anos. Com 16 anos? 16 sempre anos. Rádio ou não? 15 para 16. Sempre rádio? Minha história na comunicação, ela começa com a minha família. Né? Minha família, ela é proprietária, né, de um dos jornais mais antigos de Minas Gerais, que é o jornal Alto São Francisco, lá da cidade de Piuí, né, que é um jornal semanal. Nunca faltou um número, jornal impresso, né, desde 1700 e alguma coisa, né, com meu tataravô, e até hoje o jornal é impresso, né, nunca faltou um número. E a história da minha família começou na comunicação com o jornal. Meu pai é da gráfica, mexe com gráfica, com impressão, e é jornalista, né, então veio dali a vontade. Eu queria ser jornalista, mas para mexer com gráfica, com jornal. E o rádio veio de uma curiosidade, né? Pode contar um pedacinho? Pode, lá na minha cidade, né? Eu sou de Piuí, mas fui morar muito cedo em Bambuí. Fui para Bambuí, eu estava com 6 anos de idade. Né? Meu pai é uma família grande de irmãos, de jornalistas, lá em Piuí. E meu avô, dono daquela gráfica grande, falou assim, ó, vou mandar um fio para cada lugar. Mandou um para Passos, um para Formiga, um para Arcos, um para Bambuí. Meu pai foi sorteado com Bambuí. Né? E a gráfica se dividiu para poder regionalizar. Atender a região. Atender a região toda. E nós fomos para Bambuí, foi em 1983. Nós fomos para lá, cresci dentro da gráfica, comecei a trabalhar com meu pai desde cedo, né? E montaram uma rádio lá na cidade. Eu ia para lá sapiar, Rádio Cidade. Bom demais. E ficava sapiando, e tomei gosto, né, pelo rádio. Mas nunca tive oportunidade de trabalhar lá mesmo. Com 13 anos de idade, eu saí de casa. Voltei para Piuí, para morar com a minha avó. Né, mas ficava aquele negócio, querendo mexer com rádio. Eu com 15 para 16 anos, querendo fazer rádio, e lá em Piuí não tinha oportunidade, fui para Bambuí e estava montando uma rádio FM, que essa primeira rádio era AM. E eu peguei e comecei a pescoçar atrás dos caras que estavam montando a rádio. Eles iam montar a antena, eu ia atrás, eles iam montar o estúdio, eu ia atrás. Tava na cola dele. Assim, papagaio de pirata, mas nunca falava nada.
Eu estava tanto na cola deles que os engenheiros, os técnicos estavam lá montando a rádio, me via tão coisa, às vezes começavam a me perguntar as coisas. E aqui, senhor, o que é para fazer? Não, isso aqui você pode pular. Eu já estava dando ordem, como se fosse. Sabe que negócio? Eu já estava mandando. E eu fui lá nessa outra rádio que eu falei que era na Rádio Cidade. E fala assim, vem cá, Max, você vai trabalhar lá? A gente tá vendo assim, vem cá, vamos fazer entrevista. Né? Você vai ser locutor da nova Rádio FM. Eu dei entrevista como locutor da Rádio FM. O dono da rádio, os donos, o Zé Francisco e o Belchior, lá do hotel lá em Bambuí, é o Hotel Silveira, né? O Belchior e o doutor Zé Francisco, saudoso doutor Zé Francisco, ouvindo o cara, estava vindo de Belo Horizonte, com o papel autorizando a rádio a entrar no ar. E eu vi na entrevista, eu sou o Max, eu sou o primeiro locutor da Rádio FM de Bambuí, e eles nem sabiam de nada, mas chegaram lá, ligaram pro meu pai, sabia quem eu era. Aqui, pô, manda ele lá, que ele vai ser locutor da rádio. Que massa. Aí. E ali eu comecei, com 15 para 16 anos. E não largou mais. Até hoje. Trabalhei com muita gente boa. Aí dali eu trabalhei na Rádio WAFM, saí, voltei para Piuí, trabalhei na Rádio 104 FM de Piuí, do saudoso José Roberto também. Zé Roberto Goulart, um cara que eu aprendi muita coisa com ele, mas muita coisa. É um grande professor. E ali eu trabalhei com grandes caras que eu vinha a conhecer aqui em Divinópolis mais tarde. Trabalhei com Aguinaldo Silva, Sérgio Souza. Sérgio Souza, todo mundo conhece do Digistúdio, antigo Digistúdio, Ilha Estúdio, né, apelido de Cotonete. O Aguinaldo Silva foi locutor do programa Good Times da BHFM, né, um programa memorável. Acho que todo mundo da nossa geração já foi ouvir uma música romântica lá no programa Good Times da BH. Né? Então eu trabalhei com esses caras, pra você ver, novo ainda, né? Estava com 18 anos, trabalhando com esses caras feras. Aí fui para Belo Horizonte, aprendi mais e lá eu tive a oportunidade de vir para Divinópolis. Né? Vim para Divinópolis e estou aqui até hoje, já vai para quê? 22 anos de Divinópolis. 22 anos só aqui em Divinópolis? Então foi pouco tempo assim, né? Mas só aqui em Divinópolis 22 anos. 10 anos fora e 22 aqui. É um trechinho, né? É um trechão. Eu criei meus filhos aqui. Divinópolis me deu tudo. Me deu tudo que eu tenho. Eu criei 4 filhos, né? Então, eu tento só agradecer aqui, viu? Eu aprendi aqui demais. Aqui eu aprendi. Aqui eu voltei a trabalhar com o Sérgio Souza, voltei a trabalhar com o Aguinaldo Silva, trabalhei com os melhores locutores, comunicadores do esporte. Trabalhei com o Garcia Júnior, que eu considero um cara genial. O Garcia, eu lembro do Garcia na Inconfidência, lá em Belo Horizonte. Oliveira Lima, que é a galera toda aí que você sabe que é fera, né? Então, trabalhei com um cara bom, a gente aprende, né? E o seu jeito de conduzir o programa é com muita energia, né? Você tem aquele jeito, é um jeito seu, né? Sempre. Exatamente. Por exemplo, hoje você tem o programa Na Boca do Povo, né? Isso. Esse sempre foi seu estilo, né? De conduzir com muita energia, né? Trazer o ouvinte, né? Para próximo, né? E você consegue ter essa aproximação, tem muita participação, né? Eu me inspiro muito num cara que eu gosto muito, chama Julinho Mazei. Quem tiver a oportunidade de pesquisar no YouTube aí, pesquisa lá, Julinho Mazei. Esse cara fazia a Rádio Jovem Pan, bem antes de Emílio, esses caras aí, né, esses famosos. E ele foi embora para Nova York uma vez e apresentava um programa lá, The Big Apple Show. E eu gostava muito que aquele estilo dinâmico, comunicação, não era locução. Porque locução de rádio, quando eu comecei, era aquele locutorzão. Jeito, né, aqui na rádio, né, aqui na Rádio Sucesso são 2 horas e 42 minutos. Você está ligado na melhor... vozeirão, era o mais importante, a voz. E o Julino tinha voz, só que ele era baita comunicador. E eu ficava, né, quando eu cresci, eu queria ser igual esse cara. E eu sempre vim daí, sempre forcei mais pela comunicação, que eu até achava minha voz feia no começo. Hoje eles falam que eu tenho a voz bonita. Mas eu puxava pro lado da comunicação. E foi aí que eu me inspirei. E comunicação é tudo. Falar com o ouvinte, porque você sabe que está falando ali para milhares de pessoas, mas quando você se dirige a uma pessoa, como se ela estivesse aqui na sua frente, começa a conversar com ela. Tanto que você nunca vai me ouvir na rádio falar assim, vocês, no plural, sempre no singular. Porque eu estou falando para uma pessoa, né? Aquela pessoa que está me ouvindo. Então, aí você fica próximo da pessoa. Aí, quando você começa a comunicar, brincar... Você quer um comunicador genial? Silvio Santos. Silvio Santos comunica, ele nunca fez locução, ele sempre comunicou. E isso traz o público para perto. Então, eu nunca fui locutor, sempre fui comunicador. Energia, para cima, alegria. Porque para mim, rádio é isso. Rádio é alegria. Por que você liga o rádio? Para ouvir música? Não. Para ouvir o locutor. Para ouvir a comunicação. Para ouvir a brincadeira. Para ouvir a piadinha. Para ouvir só a voz no rádio.
Quando eu falo, ô maravilhosa, manda aqui, responde nossa enquete, responde uma pergunta aqui, trem chique, rumada, né? Ô campeão, participa para ganhar prêmio. A pessoa vai, ela não está preocupada se vai ganhar ou não vai ganhar o prêmio. Ela quer ouvir a voz dela no rádio, sabe? Se você não toca, ela fica chateada. Sabe, fica chateada. Então o rádio tem essa magia e nunca vai perder. Então por isso que eu acho que a comunicação, a alegria do rádio, essa não sai de mim. Eu não consigo fazer um programa, você vai ouvir agora a música tal. Não, tem que ser pra cima. E muito pra cima. Energia, né? Tem que ter energia. Não, e ao longo desses mais de 30 anos, né? Cara, você passou por muita coisa em rádio, né? Muita coisa. E hoje essa questão da rede social, principalmente do WhatsApp, né? Cara, mudou muito a comunicação do locutor, né, do comunicador, com o ouvinte, né? Porque antes era pelo telefone, era ligação, caía ligação. Ficou mais próximo, eu acho. Eu acho que ajudou. Consegue ter mais participações. Consegue ter mais participações, você consegue interagir mais, você consegue ficar mais tempo no ar com mais ouvintes. Porque você ficava muito tempo no ar, mas com 1, 2, 3 ouvintes. Hoje você consegue ficar ao mesmo tempo com vários ouvintes, né? Por causa do dinamismo que a rede social trouxe. Que o WhatsApp principalmente trouxe, né? Porque antigamente você ia fazer para um ouvinte no ar, tinha que ser ao vivo. Ligar. E era perigoso. Porque você, isso, né? era perigoso. Porque você, já passou aperto, já? Nossa, Deus, um monte. Você vê gente que já mandou tomar no ar, sabe? De gente que falou de política. Primeiro você conversa com a pessoa, você liga, ó, não pode fazer isso, não pode falar aquilo. Não, falar não, pode ficar tranquilo. Começa no ar, vota no PT, vota no Bolsonaro. Assim, tô dando só um exemplo. Mas falar de política era direto, sabe? Xingar. Eu odeio a rádio de vocês. Isso era toda. Então era perigoso. E o WhatsApp hoje te dá a opção de você escutar antes, né? Antes, jogar no ar, né? Mas ainda tem os locutores preguiçosos que não escutam. Joga direto. Toma, joga direto e sai bobagem. E sai. E uma bobagem dessa pode enrolar, né? Uai, tá doido? Que isso, imagina. Porque existe classificação também para a rádio, né? Dependendo do que a pessoa fala ali, alguém ouvir ali, pode complicar, a pessoa, você tem, Kleber, mas as pessoas, assim, no geral, não têm noção da força que tem um microfone, uma rádio, né? A gente tem porque a gente tá ali dentro, vive com isso todo dia. Eu tive amigos já que estavam no ar, teve um locutor, um amigo, não vou citar nome, mas antigamente os locutores eram muito namorador. Os locutores eram muito namoradores. E esse amigo começou a conversar com a menina no ar. E existe um aparelho lá que chama híbrida. Alguém fez uma sacanagem, sabia que a mulher foi lá e ligou a híbrida. Tudo que ele estava falando estava saindo no ar. Tudo que ele estava falando estava saindo no ar. Ele cantando a menina era de menor. E todo mundo ouvindo. E todo mundo ouvindo. Do nada, o povo tá lá batendo na porta da rádio, ele não estava escutando, que ele estava dentro do estúdio fechado, isso era à noite. Chega lá, tinha polícia, pai da menina, pai não sei de que, sabe, a cidade inteira. É tanta história que você te contar, filho. Nós fica aqui 2 horas falando só das histórias do rádio. É muita doideira, é muita loucura. A força que o microfone tem, né, a força que o rádio tem, ela é insuperável. Rádio em qualquer lugar, qualquer momento. E na hora. Não tem aquele negócio que é em tal horário, né? Você para ali... Não, até a rede social. Você postou agora, você fez aqui agora um story, né? Você fez o story aqui agora para subir, já tá lá. Só que eu não vou ver ele na hora, eu vou ver a hora que eu parar o carro, a hora que eu chegar em casa, a hora que eu entrar no banheiro. Muita gente fica vendo story no banheiro, né? Eu vou ver a hora que der, a hora que eu parar, a hora que eu tiver um tempo. O rádio não, você pode estar dirigindo a notícia, sabe? A pessoa tá ouvindo. É na hora, é instantâneo. É a única mídia instantânea que existe ao rádio. Não existe mídia igual ao rádio. Muita gente fala assim, a internet veio para acabar com o rádio. E eu vou falar aqui, eu estou ali naquela câmera. Isso. A internet vai acabar e o rádio é que vai anunciar. É verdade pura. A força do rádio, ela é incrível. Inclusive, pesquisas recentes mostram isso, né? A confiabilidade no rádio, né? Exatamente. Ele vem em primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Na frente de todos os outros meios de comunicação. Se você pegar as 10 maiores empresas que investem em publicidade hoje, elas reverteram 80% das mídias delas, agora nos últimos 5 anos, pro rádio. Tirar da rede social, tirar da televisão e trouxe para o rádio por causa da fake news,
que dá uma briga mundial nesse negócio de fake news, uma luta de vocês, jornalistas, né? Porque isso acaba confundindo, tirando um pouco da credibilidade profissional, por exemplo, igual o Kleber, tem nada a ver com isso. Eu conheço o Kleber, um cara que vai atrás da fonte, um cara que investiga, um cara que conversa, para depois trazer notícia, não traz de qualquer jeito. Mas tem aqueles calhodas ali que quer postar primeiro e não investiga nada e joga lá e deixa arder. E isso acaba prejudicando profissionais iguais a você. Isso não acontece no rádio. É uma rádio, você pode ouvir notícia, você sabe que é confiável, né? Você sabe que pode confiar no que o locutor está falando, porque por trás do Max, que estou dando a notícia, tem um jornalista igual o Kleber, né? Igual os outros profissionais que a gente tem lá, né? Ana Vitória, Maria Eduardo, Will, Dominguinhos, Matheus Tavares, né? A melhor equipe de jornalistas. Por isso que a gente, isso aí, né? pode Modéstia confiar. parte. Modéstia à parte. Vou ter que fazer. Né? Senão tem que não trazer, vai, né? senão não vai. Então isso é que é o bacana do rádio, sabe? Vamos falar aqui, né? Eu, por exemplo, até quando eu entrei na rádio, assim, eu fiquei curioso para saber questão de música paga, né? Que é o chamado Crowley, não é isso? Na verdade, Crowley é só uma empresa que audita se a rádio realmente está tocando Se tá ou não. aquela música. Entendi. Né? Tem várias empresas, a Crowley é uma delas. Ah, Crowley é uma delas. Mas uma pegou delas. esse nome, né? Parece que era uma das pegou porque ela foi a que a gente primeira. chamou- Foi uma das primeiras. sempre igual fala isso. Bombril. Aham, Sabe? esponja É de igual ar. Bombril. Você não fala assim, vou ali comprar uma palha de aço, uma esponja de aço. Não, vou comprar um Bombril. Aham. Né? Então é mais ou menos isso. Né? A Crowley pegou esse nome. É uma empresa muito forte, muito conceituada. Então ela é referência mundial, né? Na auditação tanto de comercial quanto de música. Artista, tá lá no topo. Ainda paga pra música estourar ainda ou não? Artista que está no Que topo. tá no topo, é sucesso, e tá lançando uma música. Vou falar aqui de verdade, de coração. Hoje você tem Gustavo Lima que paga. Você tem, porque esses grandes artistas eles sabem da força do rádio. É por isso que eles estão em primeiro lugar. Os que estão em primeiro lugar são os que sabem da força do rádio. Eles investem, né? Eles têm o valor de ver. Não estou pagando a rádio para tocar. A rádio só toca porque paga. Não é. Isso é uma publicidade. Né? É um investimento publicitário. Porque o cara vai lançar uma música, ele precisa que ela tenha um alicerce, que ela tenha uma base sólida para quando ela crescer não precisar mais de investir. Mas toda música, quando está começando, você tem Gustavo Lima, eu tenho lá hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, Israel Rodolfo, Ana Castela precisava pagar rádio? Ana Castela paga rádio. Só um exemplo, para você ter ideia, que os grandes, quem está no topo, o investimento deles é rádio, gente. É rádio. Aí tem, não, vou investir num, como é que chama agora esse negócio da rede social? Vou fazer um impulsionamento. Impulsiona no rádio. Não, e até porque, pô, põe pra tocar lá, vai puxar pra levar pro clipe, lá pro YouTube, né? Então é estratégico também, né? Então, Sim. toca lá o pessoal, deixa eu ver essa música mais, vai procurar na rede social. Exatamente. É ali que vai começando. O bacana do rádio, que eu gosto do rádio, é por causa da surpresa. Tá? A rádio surpresa. Hoje nossa rádio é uma rádio eclética. Tá? Uma rádio eclética com a programação familiar. Pode deixar seus filhos ouvir. Você não vai ouvir a música com palavrão, música de duplo sentido. Não vai. Pode confiar que eu faço a programação e eu estou te dando a minha palavra. Então, o que acontece? Eu gosto das surpresas do rádio. Você sabe que vai tocar ali uma música lançamento, uma música que está em alta, né? Como você vai falar agora em alta, né? Uma música que está em alta. Depois você vai ouvir um review, que é uma música que tocou aí 2, 3 meses, mas já não é tão sucesso. E aí tem um pagode, aí vira o bloco, a terceira música é uma nacional, que essas músicas podem vir surpresa. Tem uma nacional, pode tocar uma Anitta? Pode, mas pode tocar um Paralamas de Sucesso. Sabe, aí você tá no carro do nada, de repente começa, entrei de gaiato no nave, puf, nó, que massa. Isso é legal do rádio. Spotify, Deezer, não tem isso. Você só vai ouvir as mesmas músicas, você já sabe até a sequência do que vai tocar, você não tem surpresa, sabe? Não tem emoção. Não tem. E outra coisa, se ouvir uma música em aplicativo, ela não tem a mesma sonoridade no rádio. Não tem a mesma sonoridade que o rádio. Né? Ouvir a música no rádio é mais gostoso. Existem processadores hoje de FM que dá aquele som pesado, aquele som broadcast de rádio, que ninguém vai conseguir ter. Você pode pôr no celular, você pode pôr onde for. Ouvir música no rádio é muito mais gostoso do que ouvir na rede social. Sem dúvida, sem dúvida. O Marcos vai tomar um refri aqui, fala dos nossos patrocinadores, e na sequência eu quero que você fale de artista, porque você trabalhou com muitos bastidores aí, Sim, né, em festa sim, e tal, bastante. para saber qual que era artista mais cri-cri.
entendeu? Nossa! Mais cri-cri, que é cheio do não me toque e tal, e todo ano dá trabalho. Fechou. Beleza? Fechou. Deixa eu falar aqui então da Qualicar Proteção Veicular. Gente, a Qualicar é nosso patrocinador prêmio aqui do Pode Ser. Se você está precisando proteger o seu veículo, não deixe de fazer uma cotação na Qualicar, viu, gente? Planos a partir de R$ 79,00 mensais. É muito barato para você ter um veículo 100% protegido contra roubo, furto, incêndio, colisão e por aí vai. Detalhe, hein? Não precisa, atenção, hein? Não tem problema em relação à questão de idade, viu? Porque tem certos aí que, se você tem 18 anos, vai pagar mais caro. Não, lá é o mesmo preço para todo mundo. Então não tem esse problema com a Qualicar, que atende 24 horas em todo o território nacional. A Qualicar fica na Avenida Paraná, número 511, no Catalão, e tem também a unidade em São Gonçalo do Pará. Não deixe de ir à Qualicar e fazer um orçamento, hein? E a Qualicar teve o cadastro aprovado, viu, junto à SUSEP. Então, é mais segurança e garantia para você, nossa patrocinadora aqui do Pode Ser. Deixa eu falar agora do miol do pão de queijo. Já experimentou o miol do pão de queijo? Inclusive, o miol do pão de queijo está em fase final de reforma, hein? Dobrou o espaço, viu, gente, para atender melhor você. Daqui a uns dias, nós vamos, inclusive, atualizar essas imagens aí, trazendo um novo espaço do miol do pão de queijo. Mandar um abraço pro Petrônio, agradecer a parceria de sempre. São mais de 20 sabores de pão de queijo recheado. Não tem como você não gostar pelo menos de um. Vai gostar de uns 5 ou mais, viu? Rua Bahia, 535, entre Rua Goiás e Rua Pernambuco. Não deixe de passar no miol do pão de queijo. Eu tenho certeza que você vai passar 1, 2, 3, vai passar todo dia, hein? Mas passa lá amanhã, hein? No miol do pão de queijo. Aproveita para seguir também nas redes sociais. Tá precisando de um pintor? O C Pinturas. O Anderson é o pintor profissional que você pode contratar aí para dar aquela reforma. Inclusive, ele fez um serviço aqui para nós, aqui, que é um cimento queimado aqui no estúdio, e ficou muito bacana. O Anderson também é especializado, viu, gente, naquelas pedras naturais. É o que há no momento aí. É mais durabilidade na sua obra, principalmente para condomínios, a parte interna, que é a gente mudando, a gente andando, né? Tem gente que não tem cuidado. Então, se você colocar pedras naturais ali no interior do condomínio, a durabilidade, viu, seu síndico? Vai mudar muito a dor de cabeça sua, vai amenizar bastante. Então, procure o Anderson da UC Pinturas e faça um orçamento agora mesmo. São os nossos patrocinadores. Agradecer mais uma vez. Dando sequência aqui com o Max Júnior. Na boca do povo, hein? Me fala aqui, hein? Tá? Antes de falar dos nossos patrocinadores, eu falei pra ele pensando aqui naquele artista cri-cri. Cri-cri. E tem muito, não tem? Tem demais. Na verdade, o artista nem é tão cri-cri, a produção às vezes é mais. A produção que a produção atrapalha mais o artista que o artista. Quer aparecer mais. Quer aparecer mais. Mas agora a gente fica com aquele negócio, às vezes o artista faz de bonzinho na frente, mas passa a responsabilidade para a equipe. Deixa ele ser ruim, né? A equipe fica sendo ruim e ele bonzinho, mas na verdade é a ordem dele. Entendi. Entendeu? Pode ser. Você quer mais novo ou mais velho? Eu quero os dois. Os mais velhos. Gente, o João Paulo, do João Paulo Daniel. Mesmo? Pensa num cara difícil. Que isso, é? Rapaz, vocês lembram do João Paulo? Eu era fã dele, sou fã da dupla demais. Né? O saudoso João Paulo, do João Paulo Daniel. Era difícil. E ele me jogou numa furada uma vez, rapaz. Nossa, eu passei uma vergonha por causa dele. Ele estava apresentando, não me lembro a cidade, mas eu fui cobrir, fui fazer a reportagem do show João Paulo Daniel, na época que estava estourada a música Minha Estrela Perdida. Estava estourada, era a música do momento. E eu lá conversando, e na época o gravador que a gente tinha era aquele gravador de fita mesmo. Só que uma fitinha pequenininha, você lembra dele? E o gravador, o nosso era um antigo, como falei, pô, vou entrevistar o João Paulo Daniel, tem que comprar um gravador novo. O dono da rádio foi lá, comprou o melhor que tinha, fitinha pequenininha. Beleza. Tô lá, vou usar o gravador novo. Era a última tecnologia, parecia coisa alien, um gravadorzinho.
Cheguei, coloquei a fitinha. Era você com bacana. iPhone 16 Pro Max ali. Exatamente, é tipo isso. Né? Exatamente. Cheguei lá e apertei a fitinha, tô gravando. Gente, eu tô aqui com o João Paulo e Daniel, né? Que prazer, música Estrela Perdida, conversando. E o João Paulo não tirava o olho da minha mão. Falei, não, tá achando meu gravador chique demais, né? E eu tô gravando, entrevista, bate-papo, falando do pai do Daniel, falando deles lá, das lavouras, como é que eles começaram. Rapaz, foi uma entrevista longa, porque na época era liberado a gente fazer aquelas entrevistas maiores. Hoje não. Hoje você entra lá dentro, você pergunta, boa noite, acabou, tchau. É 1 segundo. E ela entrevistando. Ele esperou acabar, que ela entrevistou o tempo todo olhando na minha mão. Ó, que terminou e falou assim, seu gravador tava desligado. Não. Ele deixou rodar a entrevista inteira, seu gravador novinho, eu esqueci de pôr a pilha. Mas fez de novo ou não? Não, fez de novo, Também, mas hoje... só que aí foi curtinha. Só que aí foi coisinha rápida. E aí, perdeu aquele tchan, sabe? Foi com vergonha, depois não tava mais aquele negócio. Jogou no ar. E eu vi ele olhando pra minha mão, só. Eu vi. Não, e você sabe o que eu perguntava, achei? ele falava achei também, tudo, ele respondeu, foi sacana. Ele foi sacana. E ele olhava na minha mão, eu na minha cabeça, tô aqui, tá achando meu gravador foda pra caramba, sabe? Eu achando que ele tava achando o gravador bonito. Não, cara, foi sacanagem. Ele fez de maldade. Não revira no túmulo, não, João Paulo. Que é outra chata, Paula Toller. É. Nó do Kid Abelha. A Paula Toller, gente, desculpa, é um nojo, mas é linda. Então ela tem vantagem, ela pode. Mas é que é isso que você fala dela? Cheio de clique-clique? Ela é aquela pessoa que, não com a agenda da imprensa, mas em todos os sentidos. Ela exige no camarim, se não tiver do jeitinho que ela mandou, ela não entra nem no palco que ela sobe. Na época, né? Agora sobe em qualquer palco. Mas na época, nem no palco subia. Sério. Ela brigava com a banda. Se a bateria, você acredita que tinha uma medida, que tinha trena lá no palco, a distância da bateria, porque ela gostava de caminhar para trás assim, se ela tinha a distância. Se não tivesse na distância, ela também não cantava. Sério. Tipo uma fase que a Paula Fernandes passou aí, agora ela vem com a roupagem nova, um trabalho novo, e ela tá bem mais humilde, mas a Paula Fernandes meio que pegou uma pilha. A Paulinha era meio... Ela subiu no tamborete, entendeu? Tanto é que ela deu uma apagadinha. Exato, né? Mas foi por isso. Por quê? Porque a pessoa é cobrada, sabe? Ela saiu lá de baixo, ela queria o sucesso, ela queria o estrelato, alcançou, fica boba. Não pode, sabe? Você tem que continuar sendo uma pessoa humilde, trabalhadora, trabalhar muito. Lógico que a gente, né, com os holofotes, a gente sobe um pouquinho, né, gente? Acho que é todo mundo. Tem jeito, não tem jeito, né? A gente começa a querer andar com gente melhor que a gente, né? Mas acaba... Mas demais, a gente tem que ter um pouco o pé no chão. Zaga na Mega Sena, pra gente ver, né? Se Não é acontece só pra mesmo. testar, Só pra testar, né? Tem gente fazer um teste, né? Mas tem muitos. O Chitãozinho, do Chitãozinho Chororó, o Chitãozinho é o pai da Sandy do Júnior. Isso, exato. Outro cara difícil. Né? Mas é difícil porque ele é muito na dele, não é nem por causa de ser estrela. Ele é mais na bem dele. Na dele, não né? gosta muito de dar entrevista, não gosta muito tal. Ele é bem na dele mesmo. Leonardo é daquele jeitão mesmo É lá? a mesma coisa. É. Leonardo. O Eduardo Costa, assim, a gente teve alguns... Uns contratempos e teve não uns vem. contratempos. É melhor nem render, não. Deixa quieto. Depois te conto em off. O Eduardo Costa. Mas o Leonardo é daquele jeito mesmo. Eu tenho um amigo hoje que trabalha com ele. É um dos diretores lá da Talismã Music. Né, meu amigo Leandro, amigo de infância, a gente, né, somos amigos desde a época de Piuí, dos 15, 16 anos, e hoje ele é um produtor-chefe da Talismã, sabe, é um amigão mesmo, está lá dentro. A gente tem muito contato hoje. Você vê ali na rádio, né, eu conversando com os produtores, Sim. com a turma, né, e 30 anos a gente faz muita amizade. Né? É verdade. Henrique e Juliana, cara, você teve um bate-papo com eles, o cara tava lá, né? Não, abraçando, e eu já tava até assim, que bafo de cachaça, vem cá. Mas os caras são bem bacanas demais. E o produtor deles também é um amigo, né, que eu fiz nesses 30 anos de rádio. O produtor do Henrique e Juliano é um cara, é o Tom Zé, é um cara do bem demais. Ele é produtor do Henrique Juliano e é produtor também do Luan Santana, sabe? Então... Ruim, hein? É ruim, né? Fraco. Fraquinho, hein? É muito bom. Mas não é que é chato, mas eu acho que eles são cobrados, né? E o cara às vezes tá lá, não tá na veia boa,
A maioria das vezes, mas quando sobe demais no tijolinho. O que você me fala de Gino e Geno? Você acha que Gino e Geno falta mais oportunidade aqui em Divinópolis? Eu acho que eu tinha que voltar a dupla. Eu falo, eles vão brigar comigo, mas eu acho que tinha que ter um show. Podia não voltar, mas tinha que ter um show na Divina Expo do ano que vem. Gino e Geno, os dois, os oficiais, o Gino e o Geno oficial, na Divina Expo ano que vem. Vai vender os ingressos tudo, Irajá. Vai vender tudo. Então, vai lotar aquele parque. Mas pra voltar, não precisa voltar a dupla, não, só pra fazer um show. Sabe, os dois, sabe? Eu gosto demais da dupla que tá agora. São meus amigos. O Gino é primo da minha esposa, então eu não posso. Primo? É primo da minha esposa, então eu não posso falar. Ele é primo da Leninha. Então, mas eu queria ver. Isso é um sonho meu, né? Eu gosto demais do Geno agora, né? Nosso amigo Avante, canta Avante demais da Maria, conta. Avante, ele é bom demais. É um ótimo Geno. Eu queria ver Gino e Geno. Um show na Divina Expo. Faz falta, né? Imagina. Porque... E o povo, você vê que o povo cobra, né? Cobra. Quando a gente entrevista, bate um papo com ele, a gente sempre alguém pergunta, cadê o Gino? Aqui em Divinópolis? Verdade. E o povo aqui da região gosta deles. Porque a agenda eles têm. Se você entra lá no perfil deles, Vai a lá, agenda tá tudo deles lotado. é quase todo dia, tá hein? Tudo lotado. E o Gino tá dando conta de ficar viajando assim também. Mas não, gente. O Gino tá dando conta, mas não. Eu digo isso. O Gino já. Não é boa. Meus amigos e minhas amigas, eu quero cantar em Divinópolis. É bom. E tem um monte de artista que quer cantar em Divinópolis. Eu converso com a turma. Hoje eu conversei com o empresário da Taime Thiago. Falei assim, Marcos, eu sou louco para levar a Taime Thiago aí. Sabe, não acha espaço. Porque Divinópolis hoje é grande, é um palco, né, para artista. Eu converso muito com o Irajá. Uma vitrine tanto, É uma né? vitrine. Cantar aqui é vitrine hoje em dia, né? É vitrine. Cantar em Divinópolis, principalmente na Divina Expo, é uma vitrine. E hoje tem grandes eventos também que acontecem aqui na cidade, né, que Divinópolis se tornou... porque hoje Divinópolis tem muitos canais de comunicação, né, sim. que dão essa visibilidade também, né? Exatamente. Né? Por exemplo, se vai chegar na época de Divina Expo, o Irá já me liga. Fala assim, Max, faz uma lista para mim de shows para eu contratar. Né? Nós vamos dar uma olhada no que está no auge. Então o pessoal consulta a Rádio Sucesso, sabe? Para saber o que está tocando, para trazer. Isso é legal, isso é bacana. E essa parceria com a rádio é de muitos anos, né? Se for no papel, acho que dá 25. Só que antes de começar a contar, já era parceiro também. Entendeu? Eu acho que é desde a história dele. Mais de 30 anos de parceria com a Divina Expo, Sucesso tem. Mais de 30 já? Mais de 30. O Sucesso está com 35, mais de 30 anos. É chão, hein? É chão. É muita coisa. E é muito bom. E é bom, né? É bom, eu gosto. E você, Cléber? Eu vou virar entrevistado agora. Tá gostando de trabalhar no rádio, Cléber? Tô gostando muito, viu? Né? É uma experiência diferente, né? Até então, muito na televisão, né? E tem muito hoje o rádio de TV também, isso, né? Exatamente. É por isso que eu ia chegar, porque nos meus 32 anos de rádio, eu não imaginei que eu fosse ver isso. Eu já sabia que ia acontecer, mas eu não sabia que eu ia ver. O rádio virar TV também, porque além de rádio, também TV. E o Cléber, uma coisa que eu queria destacar aqui, você inovou e hoje está todo mundo copiando. Né? Quando o Cléber veio para a Rádio Sucesso, as notícias no Instagram eram mais posts fixos, algum áudio, alguma coisa assim, mais nada. E você trouxe a TV para o Instagram, junto com o rádio. Né? Você faz do nosso Instagram, da Rádio Sucesso, hoje uma TV. É igualzinho a mesma coisa que você está assistindo um telejornal, uma matéria no jornal. Qualquer uma das matérias que a gente tem lá no Instagram, você mandar para a TV, ela é uma matéria pronta para a TV. Tá pronta para rodar. Edição pronta para rodar. E não tinha isso. Hoje a gente vê outras pessoas fazendo, mas olha para você ver como é que o rádio inova. Né? Como é que o rádio ainda é capaz de inovar. É um camaleão. Né? Na hora. É verdade, mas é verdade. Não tem que ainda entra primeiro. Não tem que esperar o jornal de meio-dia. Quando chega o jornal do meio-dia, a notícia já tá velha. Já tem 100 mil pessoas que visualizou. Já visualizou, já não é mais novidade. Exatamente, né? Gente, eu falei que, como é que é, da internet acabar, acho que a TV vai junto e o rádio vai anunciar. Acho que o rádio fica. Como é que essa que é uma bomba atômica, eles falam que fica só as baratas. E o rádio. Mas igual essa questão mesmo, você está falando igual eu falei, do rádio e da TV, né, dessa proximidade hoje, né, que virou, né? Sim. Você fazer esse tipo de comunicação e o que tem me chamado muita atenção realmente é isso, né? A agilidade. Hoje a gente consegue entregar muito rápido. Muito rápido, isso é que é o mais bacana. Tipo assim,
Tem hora que se você quiser... E é você assustador entrega, também. 3, 5 materiais dentro de 1 hora. E Dentro de material 1 hora, pronto. e pronto. Edição hoje ali no celular, você faz uma edição muito rápida ali. E não é qualquer edição, não. É uma edição profissional, bem feita, bem profissional, feita. entendeu? Antigamente você gastava ilhas de edição, profissionais, diretor, não sei. Hoje a pessoa faz no celular. Né? O que gastava 5, 6 pessoas para fazer, né? Hoje a pessoa faz no celular. E é muito rápido. Sabe? É muito rápido e tem qualidade. Quando a gente fala que é rápido, não é nas coxas. É um rápido com qualidade. Qualidade de áudio, qualidade de imagem, qualidade de informação, e de edição, que é o principal. O mais importante é a informação. Exatamente, mas tem que ter esse conjunto todo. E hoje a gente entrega isso, né? Exatamente. Mas agora, e o mais bacana ainda, que você trazendo a marca do rádio, né, que já tem credibilidade para a rede social, para quem está acompanhando e gosta de ver as imagens, a TV na rede social, com a marca do rádio, com a marca da credibilidade, é muito mais bacana do que você entrar lá num feed de notícia aleatório, não sabe de onde vem, quem postou. Aqui, você viu quem matou fulano, você vai ver lá no Ceará. Né? Aqui não, no rádio não. E sabe o que eu acho muito interessante nesse período, nós já vamos para 7 meses lá na Rádio Sucesso lá, e que eu não imaginava que seria assim. Né? Uhum. Porque a televisão trabalha muito com a questão da imagem. Né? E eu tinha uma função de apresentador. Sim. Só que hoje, na Rádio Sucesso, eu vou em um monte de lugar, igual agora há pouco eu estava no supermercado, chegou uma mulher que te acompanha todo dia lá na rádio, ouço lá, ouço no programa às 7h30 até às 8 lá. Sim. E eu ouvi, entendeu? Tá Fora que um monte de gente que vê pelo Instagram, mas muita gente que tá ouvindo. Eu te acompanho lá, manda um abraço para mim. Aí eu peguei o telefone e falei, não, qual que é seu nome aqui? Para mandar e dar essa atenção. Isso eu não esperava, isso me surpreendeu. Não é muito. verdade? No segundo dia que eu tava na rádio, eu lembro disso, eu fui numa loja, entrei lá, o pessoal, agora você tá lá, te ouvi hoje lá, tá bacana demais, sucesso. Uma certeza que eu tenho. Nunca falei isso para não parecer prepotente, mas uma certeza que eu tenho. Hoje você tem mais visibilidade na Rádio Sucesso que na TV. Eu acredito. Pode parecer prepotente, pode parecer, né, não, eu vejo, tá? O Max, eu vejo, né, a sua junção na rede social, no rádio, e vem novidade por aí também, vocês vão ouvir mais Kleber Correia, né? Tem novidade, não vou falar não, que você já viu, né? Segura, mas é bom deixar aquela pilhazinha, opa, o que é? Mas eu concordo, verdade. Eu vejo, isso eu tô falando Max, tá? É uma opinião minha, não é opinião, assim, absoluta, é uma opinião minha, né? Pelo que eu vi, acompanhava, sempre acompanhei seu trabalho, né? Eu conheço o Kleber desde pequeno, né? Eu lembro, verdade. Sério mesmo, de verdade. Eu lembro do Kleber garotinho, pequeno mesmo, né? A gente teve um contato antes, né, disso, antes de você tornar o profissional que você é. Eu lembro do Kleber pequeno. E eu sempre acompanhei seu trabalho quando você começou na TV. Né? Eu lembro que você começou fazendo em Araxá, né? Foi em Araxá. Você começou lá em Araxá, depois você veio para Divinópolis. E eu sempre acompanhei seu trabalho. Então, essa opinião que eu estou dando é minha, do Max. Eu vejo você se destacando mais, não, aparecendo mais visibilidade, não se destacando, mas tendo mais visibilidade na Rádio Sucesso. Até muito por questão dessa liberdade que a rádio dá pra gente, né? De trabalhar, de ir, de buscar informação, de dar informação em tempo real. Não, vai lá, vamos apurar, vamos atrás disso. Tem essa liberdade total, né? E isso eu sou muito grato, porque o jornalista, ele quer ter essa liberdade. Liberdade, né? Para trabalhar. Exatamente, né? Entendeu? Não, se é para mostrar, vai mostrar. Isso. E pronto, pode Isso mostrar. é uma coisa que eu acho bacana no Kleber, tá, gente, também, igual falando. Eu acho bacana, porque isso aqui vai ser papo para outra pessoa que fala assim, Marcos, quero saber um pouco da sua história. Quando eu fui falar aqui dos profissionais bacanas que eu já trabalhei, citei alguns que eu gosto muito, que eu sou fã. Né? E eu vou poder falar também, trabalhei com aquele cara lá, com o Kleber. Né? Por isso, que o Kleber é um cara que se posiciona, né, para trazer notícia. Às vezes acontece da gente discutir, mas não vai falar. Vou, porque tem que ser falado. Então é um cara que posiciona. E isso mostra o profissional e o caráter que tem, né? Porque não se vende, não, né? Isso eu acho bacana demais. O que tem de mostrar tem, e a gente, né, tem essa segurança lá na rádio lá e tem esse apoio. Não, se é para mostrar, tem que mostrar. E o que é para fazer, tem que fazer, a matéria tem para ser feita. Mas pode reclamar, pode achar ruim lá, tem que mostrar, pronto, acabou. E vocês devem ter matéria, gente, que o povo briga para não ir no ar e ele manda. Não é sucesso banca para mostrar. Gente, pegou.
Muito bom. Ô, Marcos, vamos experimentar o meu pão de queijo aí ou você tá cheio? Até babando. Não, então Até escolhe babando. aí. Né? Você viu o tantinho que eu almocei hoje, né? O Rafael coçou. aqui, Ele já fez assim, ó. coçou o caroço. Ele já coçou o caroço. Eu te falo. Aqui, eu já vou mandar. Você falou assim, sabor disso, sabor daquilo. Eu gosto daquele de alho poró. De alho poró. Alho poró. Eu sei que lá tem um de alho poró. Olha, eu acho que é esse aqui. Não, eu tenho viu? certeza, Você tem que certeza é. Eu que já tô né? cercando ele. Eu já tô cercando Tem ele. um creminho de alho aí, um molhinho de alho, não sei o que você Eu gosta. quero completo. Ó, só não faz igual o Fabinho de Sagar, hein? Gente, furou de canto. Fui pra lá. Aí não dá, né? Boa. Experimenta aí pra você dar nota, porque tem que dar nota ao vivo. Ah, tem que ser ao entendeu? vivaço? Dá um tem que dar ao guardanapo vivo aqui. aí. Você tem que dar aquela mordida aí pro O nosso Petrone. patrocinador avaliar, né? Pois é. O Petrone. O Petrone. Petrone, você sabe, Petrone é cantor. Quero né? você na Rádio Sucesso, hein, Petrone? É, isso aí, manda um recado pra ele aí, ó. Inteira, sim? É, Na inteira, mãe? vai lá, Dá hein. um mordidão aqui agora. Vamos ver, Tem hein? que ter. Já viu que a menina da internet? Eu também fico. Os meninos ficam me mostrando os vídeos viralizados. Ó. É. Não, aí, ó. Não fui na televisão. É assim, Eita, gente, ó. é, Ó, desse jeito. É assim, tá? Com vontade. Nu. Ó. Vai lá, Olha ó. lá, Olha lá. Não. E tem carne, hein, só? Não. Nossa senhora. Melhor do pão de queijo, hein? Rua Bahia. Posso soltar os cachorros? Não. Eu tava numa fome. Aí, ó. Ah, não, isso aí é uma janta, hein? Oi. Melhor do pão de queijo, não deixe de experimentar, viu? Deu fome aí, Rafael? É. O Rafael quer a beirada, velho. Tipo, eu vou servir ele. É, o Rafael quer a beirada. Olha lá, Rafael. Leva lá pro Rafael lá. Né, não vai aguentar. Bom do Marcos é isso aí, ó. Espontâneo, vai lá, serviu. É isso mesmo. Primeira vez que o Rafael é servido aqui, ó, no podcast desse tô jeito falando, aqui, ó. né? Não é? Tô falando. Muito bom. E o Bom Rafael, demais. o Rafael é um companheiro também das antigas. Esse aí é o cara. Esse é Muito broto, bom. hein? Esse é parceiraço. Tá com o pezinho machucado ali, mas tá melhorando. Botinhas. É jogador de futebol, né? Botinhas. Jogador caro, né? Não Ficou é? fora do Mundial, ó. Aí ficou fora. Entendeu? Por isso que o Flamengo saiu. Muito bom, gente. Eu tô adorando isso aqui. Bacana demais. Marcos, chegando na reta final aqui da nossa entrevista aqui, cara, já passou algum aperto, assim, de alguém entrar no estúdio, assim, de repente, algum ouvinte, né? Porque hoje tem um pouco mais de segurança, né? Sim. Tem mais pessoa cuidando da recepção e tal. Já passou algum aperto, assim, de entrar querendo falar alguma coisa, denunciar alguma coisa, Já aconteceu isso gritando? na política. Na política. Mas assim, a pessoa já estava lá dentro. Já estava lá. Já estava lá, por exemplo. Você viu que tem as antessalas, tem Sim. redação, tem um estúdio fechado, a pessoa já estava lá dentro, briga, quer entrar dentro do estúdio porque o outro está falando. Mas isso é coisa do dia a dia. Acontece. Na Faz época da parte. política, isso faz parte. Agora, passar perrengue dentro de estúdio, assim, por invasão, acho que não. Mas aconteceu uma história bacana. Que só pra. Essa foi um susto. Essa foi um susto. O patrão comprou um microfone muito caro. Isso tem muito tempo. Muito caro. Quando eu falo caro, é mais caro que esse aqui, tá, Rafael? Bem caro mesmo. E esse aqui é caro, tá? É bem mais caro que esse aqui. E colocou lá e comprou um braço também, desses braços mecânicos, né? Para prender o microfone. Só que um técnico para instalar. Só que eu tava doido para usar o microfone. Eu tava doido para usar o negócio. Aí eu falei, eu mesmo dou conta de instalar. Deixa comigo. Deixa comigo. Fui lá e eu cismei de colocar o braço na parede, porque a mesa do som era perto da parede. Pus o braço no alto. Coloquei, pus o microfone, baixei, ficou bonito. Não, mas ficou bonito. Estou lá falando, entrevistando quem? O dono da rádio. Batendo papo e ele olhava para aqui e falava assim, isso vai cair. Eu falei, não vai não. Tava no teto. Isso vai cair, não vai não. No meio da entrevista, pá! Nossa. Eu tá. E com isso, chegamos ao fundo do poço. Mas eu tentando sair bem, saiu bem nada, filho. 3 dias de balão. E o microfone já era. Não, estragou, não, graças sorte, a Deus, hein? tá doido? Nossa, mas perrengue de... Esse foi um dos sustos, né, que acontece dentro do estúdio. Faz parte, né? Faz parte. Aí tem
Muita coisa que acontece, mas perrengue de entrar a gente assim, só na televisão. Só ver entrevista na rua, ao vivo, Entrevista na TV, né? ao vivo, na rua, eu acredito, né? Você já deve ter passado mais... Sempre tem os engraçadinhos. Sempre tem, né? Tinha a época do... Siri, né? Do Siri, né? Que canseira. Todo mundo queria aparecer na câmera. Época boa. O que você me fala hoje da IA, né? Inteligência artificial. A gente vê Futuro. cada É o vídeo futuro. aí que é impressionante, né? Mas tem um certo receio, sim, Eu de vi- insegurança, questão de vi levar um muita vídeo. gente a erro, né? Porque Sim, tem claro. muito bem feito, né? Sim. Eu vi um vídeo, na verdade uma postagem. Eu vi uma postagem hoje que eu achei muito bacana. Eu vou chegar na IA. Tá? Nós temos 2 minutinhos mais? Não, tranquilo. Então, rapidinho. Eu vi um menino tá assim, mãe, como é que é? Menino, para de mexer com para de mexer com esse robô, vai estudar. Menino, aí pôs lá, 2050, tá lá assim, a postagem, 2050. E a mãe falando, menino, para de brincar com esse robô, você já tá mexendo com ele tem muito tempo. Aí pôs 2025, menino, larga esse celular, já tem muito tempo que você tá mexendo com esse celular. Aí depois vai 2015. Menino, larga esse videogame. Isso vai na época das cavernas. Menino, larga esse dinossauro. Já tem muito tempo. Ou seja, o problema é o mesmo. Só muda a figura, o objeto. A tecnologia, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Lá em 1986, você ter um Walkman... Era um trem de louco. É igual eu te falei, aquele gravador de fitinha, era uma coisa do outro mundo, alienígena, era um iPhone 17. Era uma loucura. Só que toda tecnologia empregada da maneira correta, ela é benéfica. O problema é quando você começa a usar para o mal. Você pegar uma IA, uma inteligência artificial, você começa a colocar ela para resolver coisas que às vezes o ser humano ainda não tem capacidade de resolver. Eu fico imaginando uma IA bem aplicada na medicina, gente. Nós vamos achar cura que até então o ser humano não conseguiu encontrar. Sabe, às vezes por falta de percepção, porque o cérebro ele é limitado. A IA não tem limitação, ela vai pesquisar em cada detalhe, vai juntar coisas que aí você fala... De um cientista, de outro... Exatamente, junta coisas ali que já estão aí, que cientistas... Porque o cientista, quando ele descobre alguma coisa, ele publica, ele né? tem que publicar aquilo, então você vai pegando coisa que às vezes o ser humano não percebe, porque a percepção ela é limitada, até para o cara mais gênio, Albert Einstein. A IA não. Ela vai... Imagina na medicina o que ela não vai desvendar de cura para tudo que é. Não sei se vocês vão deixar mostrar, né? Porque a doença dá dinheiro. O câncer é uma fonte de renda para essas grandes farmacêuticas aí gigante. Né? Então, será que seria bom que vai uma ser cura? interessante, né? Nikola Tesla, a gente fala de tecnologia. Você pegar Nikola Tesla, é um cara que eu acho massa, uma das figuras mais bacana. O cara sumiu. O laboratório dele pegou fogo. Por quê? Dizem, isso agora é teoria, tá? Isso não tem fonte, não tem nada, é só teoria mesmo, que o cara descobriu energia limpa sem fio. Energia livre. Você está andando na rua, seu telefone está carregando, você está andando no carro elétrico, o carro está carregando, sem fio, sem tomada, sem nada. Isso é benéfico para a indústria? Nunca, né? Então, você está entendendo? Então, toda tecnologia ela é bem-vinda. O problema é a maneira com que a pessoa usa. O rádio, a IA no rádio, que inventaram aí do locutor por IA. E eu, nossa, finquei. Tô ferrado. Tô na rua. Aí até tem uma empresa aí que faz isso. Se quiser, coloca sua voz, né? Até minha voz, se quiser, coloca. Grava lá um pedacinho, coloca com a sua voz. Palavras-chave acabou, né? Exatamente, gente, mas não tem humanidade. Nunca vai ter essa espontaneidade que a gente está tendo aqui de conversar, de brincar com o ouvinte. Isso ela não está preparada. Ela não está preparada e nunca vai estar. E nunca vai estar. A IA é um mecanismo. A IA é um código. A IA, ela nada mais é do que... É uma matemática, é uma matemática, exatamente. Se você não tiver um script bem feito, ela não vai te entregar. E o ser humano é nada. A gente está conversando aqui, estava falando de IA, eu fui falar de Tesla. Né? Essa espontaneidade, ela nunca vai ter. Nunca. Então, não adianta. A IA pode criar um software, te ajudar na escolha, na seleção musical, pode te ajudar na programação musical para não ficar repetindo música, pode te ajudar na escolha através dos ouvintes, que tipo musical tal horário fica mais legal. Essa seleção das mensagens dos ouvintes. Você não consegue ouvir, né? Aí a IA, bem-vinda.
substituir um locutor, nunca, e eu duvido que isso aconteça. É isso aí. Max Júnior, nosso entrevistado hoje do Pode Ser, agradecer a sua presença, a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, irmão. Sucesso, viu? Tamo junto. Obrigado também por estar lá com a gente, né? Poder aprender um pouquinho todo dia lá com o seu profissionalismo, com o seu know-how. Espero estar contribuindo também com o seu profissionalismo. Hoje nós temos a melhor equipe de rádio de Minas Gerais. Vou te ser sincero que eu conheço muitas, tenho amigos que trabalham em grandes redes e eu não vejo hoje uma rádio, mesmo colocando as grandes, não estou falando só daqui não, do Brasil inteiro, raro uma equipe de rádio como a nossa. Né? Os melhores profissionais estão ali, eu tenho muito orgulho de trabalhar com essa turma. Bacana demais. Estou muito feliz com isso. E você, Rádio Sucesso 93. Sintoniza aí. Sintoniza. E tá no YouTube também. Tá no YouTube, TV Sucesso FM. Isso, além de se inscrever no nosso canal, se inscreve também no da Sucesso. Se inscreve também no da Sucesso. E segue o Max Júnior lá no Instagram. Eu não uso muito Instagram não, mas de vez em quando eu coloco as coisinhas lá. Max Júnior Sucesso. Obrigado. Valeu, Max. Obrigadão, viu? Valeu, satisfação, viu? Obrigadão, hein? Obrigado você, Ilps. É seu, viu? É seu. Ó, fica tranquilo. Achei que era só pra filmar. Não. Aí faz isso? De jeito nenhum. Valeu, Max. Obrigado. E agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Qualicaro Miel do Pão de Queijo, C Pinturas. Na semana que vem tem mais, hein? E você pode ser o próximo entrevistado. Não deixe de se inscrever agora no nosso canal e também de curtir a nossa página no Instagram. Pode Ser 037. O seu podcast de Divinópolis e região volta na semana que vem. Valeu! Pode Ser. Realização. Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.